Olá pessoal, bem-vindo de volta, no nosso curso de Golang. E nessa aula vamos ver, falar um pouco mais sobre slice e algumas operações, que dá para fazer em cima de slices. Então, eu vou iniciar aqui criando um array, e a minha array aqui vai ter um tamanho de 5, vai ser de inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou imprimir a minha array aqui para a gente inicializar. Perfeito. Então, vou imprimir a minha array e vamos começar a falar um pouco sobre slices. Uma coisa importante aqui, as slices, a gente pode criar uma slice a partir de um array. Por exemplo, se eu chegar aqui e definir, eu tenho um array 1, que vai ser igual a minha array, partindo do índice 2 até o índice 5, o fato de eu não ter declarado um valor para minha array 1, ela imediatamente se torna uma slice. Então, se eu pedir para imprimir aqui, por exemplo, então ela é uma slice. Assim, eu acabei de criar uma slice que tem como nome de variável array 1. E assim, usando os índices, a gente pode criar diversos arrays desta forma, A gente pode criar arrays a gente pode criar slices, de diversas, a gente pode criar slices de diversos tamanhos, simplesmente usando esse fatiamento, dos índices dentro da nossa array. Então, eu posso pedir, por exemplo, para ele pegar, até a parte 5, tipo, a posição 5, e se eu imprimir, você vai ver que ele vai imprimir todas as variáveis, tipo, todos os elementos que estão dentro da minha array. Então, praticamente fiz uma cópia da minha array original para uma slice. Da mesma outra forma, também eu posso também pedir para ele fazer, pegar de um determinado item até o fim, ou seja, eu posso, por exemplo, pedir de pegar da terceira posição até o fim, e se eu imprimir, vamos ver que ele imprime apenas da terceira posição, seja 0, 1, 2, e o terceiro é essa aqui, até o fim do nosso array, isso ele criando uma slice. Se eu quero fazer uma cópia global, eu posso apenas, sem especificar nenhum índice, eu posso, apenas usar os dois pontos, sem especificar nem o elemento de início, a posição de início, nem a posição final, e ele vai fazer uma cópia praticamente inteira do nosso array e como uma slice. Então, esse array 1 criando, a gente pode então criar um array a partir, a gente pode criar uma slice, perdão, a partir de um array bem definida e específica. Beleza, então eu vou comentar aqui para a gente, prosseguir. E agora eu vou criar uma slice mesmo, Então, slice de inteiros com valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente pode fazer as mesmas operações em cima que a gente fez em cima dos arrays. Então, no fim, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, array 1 vai ser igual inicializando ela, vai ser nosso array de uma determinada posição usando o fatiamento por índice. Então, eu quero que ele pega todo do início, todo da posição 0 até a posição 4, sendo que o 4 não vai ser incluso dentro do nosso slice. Então, eu vou imprimir aqui, println, fnt.println, eu vou botar array 1, e eu vou imprimir para a gente ver. Primeiro vou limpar meu terminal,
rodando, vamos ver que ele imprime, né? Ele pegou todos os elementos começando da posição 0 até a posição 4, como a gente pediu para ele. Então, é 0, 1, 2, 3 e o 4 não está incluso. Perfeito. A gente pode também alterar também os valores. E como a gente falou, né, na aula precedente, por baixo dos panos, ele só é uma slice, é um array. Então, quando a gente cria aqui uma outra slice partindo da outra, ele ainda está mantendo, né, a array base da primeira slice como a mesma aqui da segunda. Então, para a gente provar isso rapidamente, vamos, né, a gente imprimiu essa nossa array 1. Vamos tentar fazer uma alteração na array 1. E fazendo uma alteração nessa nossa array 1, na posição 0, eu quero que ele insira para mim a 200 nesta posição, na posição 0. E observam que eu estou alterando a array 1, tipo a slice 1, a slice que a gente criou baseando-se na nossa primeira slice aqui de cima. E se eu imprimir os dois agora, então vamos imprimir novamente os dois. A gente alterou e vamos imprimir os dois. Então eu vou manter esse aqui, eu vou chegar para pedir para ele me imprimir a minha array original e eu vou imprimir também a minha array, a minha slice 1, perdão, eu estou usando muito a palavra array, mas normalmente slices são uma forma modificada de array que não tem tamanho. Então, se eu falar array aqui, lembra que eu estou falando de slice, por favor. Então, a nossa slice, eu pedi para ele imprimir a slice original e a slice que foi criada usando a outra como base. Vamos rodar o código. E observam que ele alterou também a slice, né? A slice original, enquanto que eu só estava tentando alterar a slice que a gente criou. Então, por baixo dos panos, ele está usando ainda o mesmo array base. Então, ele não criou um outro array aqui por baixo para definir alguma coisa. Mas em que momento a gente pode saber que ele vai criar um outro array? Principalmente no append. E é aí que vem a questão da capacidade. Por exemplo, vamos fazer um outro teste aqui. Quando ele vai fazer uma adição, vai adicionar um novo elemento. E perceber que ele precisa, né, acrescentar acima da capacidade atual do nosso array. Aí ele cria um outro array. Ele cria um array de tamanho maior, pega todas as cópias do array que a gente está passando e insere dentro dessa array que ele acabou de criar e repassa para e devolve. Então, é assim que ele funciona. Então, vamos fazer isso para a gente ver, né, que realmente ele cria uma outra array. Então, vou criar aqui. Vou criar aqui uma slice diferente. Eu estou falando muito array mesmo, mas a gente está trabalhando com slice, então tenha em mente que a gente está trabalhando com slice. Então, vou criar uma slice novamente, a mesma slice. Vou apenas copiar essa slice daqui e vamos manter ela e trabalhar com ela. Então, minha slice aqui. E eu vou começar aqui com uma nova slice, né? Slice 1, que vai ser igual a minha array original da posição 4 até o fim. Perfeito. Beleza, então eu vou imprimir essa minha slice que acabei de criar, baseando-se no outro. E aqui eu vou pedir para ele imprimir para mim o tamanho len, array 1. E vou também pedir para ele me imprimir. Vou pedir para ele imprimir para mim, né? A fmt.println a capacidade da minha array, da minha slice 1. Beleza, então eu vou aqui vai ser apenas
capacidades, então eu vou pedir também para ele imprimir a minha capacidade da minha slice original. Então eu vou rodar o meu código aqui. E observam que a minha slice, o tamanho da slice que eu criei, a slice 1, é igual a 3. A capacidade dela também é igual a 3. E, no fim, a capacidade. A capacidade da minha array original, né, da minha slice original é de 7. Agora, se vamos né, continuar o nosso teste aqui, eu vou alterar um elemento na posição 0 da minha slice 1. Então, vou dizer array 1, posição 0 vai ser igual a 200, certo? E quando eu vou fazer isso, eu vou apenas pedir para ele imprimir novamente, né, as duas slides que eu tenho. Então eu vou imprimir a slice original e vou imprimir também as slides que acabei de criar. E vamos ver se ele fez a alteração nos dois. Observa que sim, na posição 0 da minha slice que acabei de criar, ele alterou. E na posição que corresponde a essa posição na área original também foi alterada. Então, como eu disse, né, ele por baixo dos panos, ele está usando exatamente o mesmo array para trabalhar. Agora, vamos ver o que vai acontecer quando a gente adicionar um novo elemento. Porque aqui, você vai que ele está pegando os últimos itens. Então, se ele for adicionar um novo item no nosso array 1, por exemplo, ele vai adicionar a mais do que ele já tem. Então, vai ser 206, 7. Ele vai ter que adicionar além da capacidade que ele tem aqui. Ou seja, ele vai ter que criar um novo array para adicionar. E a partir desse momento, ele se desvincula da array original e ele não vai mais não está usando mais a array original que tem por baixo dos panos para trabalhar. Então eu vou aqui, né, dizer para ele, minha array 1 vai ser igual a append. Eu vou pedir para ele adicionar 1000. Beleza. Se eu adicionei aqui 1000, eu posso, né? Por exemplo, se eu pedir para ele imprimir para mim os dois, eu vou apenas copiar e colar aqui. E essa alteração que eu fiz aqui, eu vou tirar ela, né? Eu vou tirar ela. Assim, se eu imprimir, vamos ver que agora os arrays são completamente distintos. Ou seja, ele adicionou o 1000 na minha array que eu criei, a array 1, ou a slice 1 daqui, mas ele não alterou a slice original. Ou seja, a partir do momento que eu fiz esse append, que está adicionando, além da capacidade da slice que eu criei, ele não está mais trabalhando com a mesma base de array. Então, em termos de slice, né, é mais ou menos isso. E uma última coisa que a gente precisa ver aqui é a função de copy. Copiar uma slice é relativamente simples, porque tem uma função, né, copy, que é usada de forma global. Então, a gente pode, né, criar um array aqui, que vai ser do tipo inteiro. E eu vou inicializar ela, né, 1, 2, 3, com alguns dados. E vou pegar vou criar um novo array 2, que vai ser criado com o make, um array de inteiros também, e de tamanho 10. E a gente vai copiar o nosso array o primeiro array dentro da segunda. Então, eu vou fazer copy, usando, né, a função copy. Vou passar array 2, ou a slice 2, né, que a gente está criando slices aqui. Observam que a gente está falando de slice. Apesar de eu passar o tempo falando de arrays, a gente está falando de slice. E
slice é um array que não tem tamanho definido. Então, vou passar a minha slice 2 segundos, a segunda slice e, no fim, a minha primeira slice. Beleza. E eu vou apenas, né, imprimir aqui a slice, a minha slice segunda, que será a cópia, né? Que será a cópia da primeira. Então, vou rodar o código. E observam aqui que ele copiou todos os elementos da slice, da primeira slice dentro da segunda, e o restante dos itens ele apenas substituiu por zero, usando, né, o conceito de zero in Go. Mas o que a gente pode aprender por aqui? Independente do tamanho que a gente botar aqui para nossa slice, ele vai copiar o máximo que ele puder. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais elementos aleatórios aqui, para que o tamanho dele possa, né, passar do tamanho 10, que é o tamanho da nossa segunda slice. Agora, se eu rodar o meu código, vamos ver que ele vai... Eu vou rodar o código. E observam que ele copiou o máximo que ele pôde e depois simplesmente ignorou o resto dos itens, né? Então, ele copiou até o tamanho 10 e depois ele apenas ignorou os demais elementos que tem aqui dentro. Então, é assim. Em relação a slice, a gente viu algumas operações que se faz sobre slice e, assim, eu acredito que a gente tenha aprendido bastante com slice nesta aula. Novamente, eu usei muito a palavra array, mas em Go se fala de array e também de slice. A diferença sendo que um array é de tamanho fixo e não pode ser alterada, ou seja, você não pode adicionar novos elementos de forma indiscriminada. E uma slice é um array sem tamanho definido, que pode receber elementos o quanto você desejar, seja, ela pode crescer o quanto você quiser. E é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e se tiver alguma dificuldade, não entendeu algum conceito, deixa nos comentários, né? E para a gente poder criar junto uma comunidade de Gophers, que isso é o nome, né, que se dá para quem desenvolve em Go, uma comunidade boa de desenvolvedores e uma comunidade sólida de desenvolvedores excelentes.